Pronto, ok. Que a graça e a paz do Senhor estejam na tua vida. Eu sou o professor missionário Sila. Nós vamos continuar com a nossa segunda parte dessa aula, falando um pouco sobre a história da escola bíblica, a sua fundação, a sua organização. Fazendo um resumo aqui na nossa primeira parte, nós vimos que o irmão Robert começou esse trabalho, Robert Hicks começou esse trabalho na cidade de Gloucester, na Inglaterra, no século XVIII, juntamente com o impulsionamento do Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele foi despertado para realizar um trabalho de resgate das crianças e dar-lhes uma oportunidade de ter uma vida e um futuro diferente. Então vimos que o trabalho que Robert Hicks realizou não deixou de ser um trabalho missionário, de evangelismo, de resgate daquela geração de crianças, adolescentes que estavam debaixo ali da sua responsabilidade. A partir do trabalho que Robert Hicks desenvolveu, John Wesley também apoiou o seu trabalho e através do grande despertamento que houve na Inglaterra no século XVIII, o modelo de Hicks se espalhou por toda a nação e para outras nações da Europa. Nesse período também vemos que muitos missionários foram enviados para várias partes do mundo, chegando também ao nosso Brasil, ao nosso país. E aqui vamos ver como foi que começou esse trabalho da Escola Bíblica no Brasil, quem foi o seu fundador e onde iniciou. Em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, o missionário congregacional Robert Reid Calley e Sarah Calley, que eram naturais da Escócia, fundaram a primeira escola bíblica dominical. A história conta que eles começaram com apenas 5 crianças nesse trabalho e Hicks veio a convite de alguns amigos para se estabelecer. Gostaria de falar um pouco sobre a vida desse missionário, que ele era médico e através da sua profissão exercia e juntamente ele evangelizava seus pacientes. Existe uma história bem interessante a respeito de Robert Calley, que ele, quando estava estudando na Universidade de Glasgow, na Escócia, ele não cria em Deus, ele era ateu, mas através de seus estudos, e principalmente exercendo a profissão de médico, um dia ele foi impactado quando foi cuidar de uma paciente e ela irradiava uma alegria, uma confiança que nunca havia visto em nenhuma outra paciente. E ela testemunhou para ele a respeito de Deus e da palavra do Senhor, e que ele deveria ler as Escrituras, porque tudo estava registrado nelas. Através disso, ele teve a sua vida impactada e, juntamente com o grande despertamento que estava acontecendo no Reino Unido, ele sentiu esse chamado de evangelizar em outros lugares.
usando a sua profissão como médico, missionário, Deus abriria as portas para que ele alcançasse outras nações e cuidasse tanto do corpo como da alma das pessoas necessitadas. E aqui há uma direta relação entre a escola bíblica, a evangelização e as missões. Ele foi impactado através da leitura e do estudo das Escrituras, que deram para ele uma visão completamente nova, e o testemunho daquela paciente. Outro fato que aconteceu na vida dele também foi o conhecimento do trabalho missionário, do missionário Robert Morrison, que trabalhou na China. A sua vida, o seu trabalho e principalmente a sua morte impactaram Robert Calley para também ele dedicar sua vida à causa do Senhor. Agora a intenção dele era de ir à China, mas devido à doença da sua esposa, ele teve que viajar e se estabelecer na Ilha da Madeira, né, em Futiao, onde ele exercia ali a sua profissão de médico e evangelista. E realizou um excelente trabalho médico, um trabalho social e um trabalho também de alfabetização. Nós vimos as duas histórias um pouco parecidas, né, de Robert Hicks na Inglaterra e Robert Calley no Brasil, quer dizer, antes de vir ao Brasil. Ele foi enviado como missionário para a Ilha da Madeira, que faz parte de Portugal. E ali ele exercia a sua função, mas não deixava também de realizar o trabalho missionário. O contexto desse período da história de Robert Calley foi um contexto de vitórias, de êxito, de sucesso na sua profissão e no seu trabalho espiritual. Porém, em meio a muitas perseguições, porque nesse período ele enfrentou muitas perseguições. Não havia ainda, apesar de que já existia liberdade, mas os cristãos protestantes eles ainda eram bastante perseguidos. E devido às perseguições, o aumento da perseguição, o aumento da violência, muitos cristãos eram lançados no cárcere nesse período. E ele precisou retornar à Inglaterra. E aí, então, recebeu o convite de alguns amigos para se estabelecerem visitar primeiramente os Estados Unidos e depois alguns que já estavam morando no Rio de Janeiro o convidaram para estar realizando um trabalho social dentro da sua profissão. E juntamente com isso ele viu Deus abrindo uma porta para que ele viesse realizar um trabalho missionário. Ele não tinha ideia do que Deus estava reservando para ele, mas o Senhor Deus dirigiu todos os seus passos e no dia 19 de agosto, no dia 9 de abril de 1855, chegaram à cidade do Rio de Janeiro. E aqui se estabeleceram na cidade de Petrópolis. E no dia 19 de agosto, no mesmo ano, eles iniciaram o trabalho da escola dominical com 5 crianças. E eles lançou a base do trabalho da escola bíblica. O Dr. Calley ele partiu definitivamente para a Escócia no dia 10 de julho de 1876 e veio a falecer em Edimburgo em 17 de janeiro de 1888. Ele foi o pai espiritual e o mentor de toda uma geração de ministros e missionários que imitaram a sua visão, zelo e dedicação. Aqui é uma coisa interessante na história, tanto de Robert Hicks como Robert Calley, que eles tiveram suas vidas impactadas pelo testemunho de um missionário que realizava também esse trabalho. E deixaram tudo para obedecerem o chamado e a vocação que o Senhor Deus tinha entregado na vida deles. E todos eles alcançaram o sucesso, o êxito,
porque renunciaram, né, ao conforto, à sua nação e se esvaziaram e deixaram todas as coisas para obedecerem ao chamado do seu Senhor. Vamos falar um pouco agora sobre os desafios da escola bíblica atualmente. A EBD é a Escola Bíblica Dominical, que cuida do discipulado e do ensino. Elas necessitam ser mais valorizadas e dinamizadas para que a igreja ela alcance um maior número, tanto em quantidade como em qualidade. A escola bíblica que é responsável pelo discipulado e ensino da igreja. E esse trabalho não pode ser terceirizado. O contexto social, espiritual, da época de Robert Hicks e Robert Calley, como o nosso atualmente, ele não é muito diferente. Sabemos que o mundo jaz no maligno, porque isso é bíblico, mas isso não deve impedir que o nosso trabalho seja realizado. Nós temos a ordem e incumbência de levar a palavra do Senhor, as boas novas de salvação a todos os homens. O apóstolo Paulo fala nesse capítulo 9 de 1 de Coríntios que era devedor de todos os homens e que sobre ele pesava essa responsabilidade de anunciar o evangelho e que ele se esforçava para pregar o evangelho aonde Cristo ainda não era conhecido. Então o trabalho de ensino, o trabalho da escola bíblica, ele está dentro do contexto e é uma peça fundamental nesse processo. Assim como o trabalho dos pregadores e evangelistas, né, o trabalho dos professores e educadores, eles têm a responsabilidade de discipular, e isso na escola dominical, seja nas suas mais variadas formas de metodologia. Então necessitamos investir nessa educação, na educação cristã e bíblica de qualidade, investindo nos educadores, nos professores, preparando-os espiritualmente e capacitando. E sempre lembrando que, cheios do Espírito Santo de Deus, nós iremos exercer o ministério do ensino com eficácia e vamos alcançar os resultados. Que Deus continue abençoando a tua vida. Nós vamos próxima aula estaremos continuando com esse tema e que Deus em Cristo abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.